Boa tarde, bom dia. Bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está na Alemanha ou onde estiver, não sei. Mas aonde você estiver ouvindo essa mensagem, um bom dia para você, boa tarde. E hoje nós vamos vamos iniciar um tema muito forte que é sobre a armadura de Deus. E eu vou destrinchar aqui junto com vocês cada peça, né? Vamos falar peça sobre peça. E antes de eu começar a falar peça sobre peça, quero que vocês entendam a importância da gente ter essa armadura de Deus. Muitas vezes eu li sobre a armadura de Deus, mas nesse tempo agora me veio o discernimento muito forte de como a gente precisa se revestir dessa armadura todos os dias. Porque às vezes a gente tem um entendimento, a armadura de Deus, né? Então você vê algo como se fosse muito distante e você acaba não se revestindo dela dia após dia. Mas nós temos que vestir essa armadura como se fosse realmente um soldado que fosse para a guerra. Porque a nossa guerra, ela não é contra a carne, contra as pessoas, contra seu vizinho, contra seu familiar. A nossa guerra é contra os principados, potestades, toda caixa de demônio que você possa imaginar, os demônios mais fortes. Essa é a nossa luta, é contra eles. E eu comecei a ler um livro, né, que eu até mostrei para vocês, esqueci de pegar agora, mas depois eu coloco a capa para vocês. Mas o livro se chama Armadura de Deus, peça sobre peça. Só que o livro ele é muito fininho. E então assim, você acaba de ler ele muito rápido. Então, eu comecei assim, cada peça eu fui destrinchando. E hoje nós vamos ler sobre a primeira peça que o apóstolo Paulo fala. Porque o apóstolo Paulo fala para a gente vestir essa armadura de Deus, e ele compara essa armadura como se fosse a armadura do soldado. E a primeira peça que ele fala é sobre o cinto da verdade. Por que ele fala sobre o cinto da verdade? Que a gente tem que se revestir com o cinto da verdade. Porque naquela época, o cinturão, né, que é o cinturão da verdade, naquela época, quando os soldados eles vestiam a armadura deles, eles tinham o cinturão, era o que segurava a armadura toda, era o que sustentava. Se o cinturão ficasse frouxo, então ele poderia ali, as outras armas não se firmarem e ele perder a batalha, né? E aí, quando a gente pensa nesse cinturão da verdade, por que o apóstolo Paulo começa com o cinturão da verdade? Porque sem a verdade nada se pode sustentar. Porque nós precisamos nos analisar e ver em nossa vida se há alguma mentira, se tem algo que a gente está fazendo que isso não é verdade. Porque não adianta você ser um cristão, você ir para a igreja, você pagar seus dízimos, suas ofertas, você ir não sei quantas vezes para a igreja, você tá em casa orando, fechar a porta do seu quarto, orar no secreto. Mas há uma mentira na sua vida. Você mente. Então, sem você tendo mentira na sua vida, na sua armadura vai ter brechas e o inimigo vai poder entrar. E às vezes você pode falar assim, Betinha, eu não tô mentindo, mas é muito bom tudo na sua vida, você analisar a luz da palavra. Porque Jesus fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, às vezes você tá vivendo uma mentira sem saber. Então, às vezes, você tem que fazer essa oração pedindo ao Espírito Santo. Espírito Santo, se há alguma mentira minha, se há algo que eu tô fazendo que não é verdade, se de alguma forma eu tô abrindo uma brecha sem saber, me revela. E isso é muito importante porque
né, antes de eu me tornar assim cristã, eu não quero nem ofender ninguém aqui, mas eu quero contar algo que é muito importante, que vai ajudar vocês e vai abrir, e mesmo que vocês não concordem com o que eu vou falar aqui, vocês depois vão para o quarto de vocês, orem, peçam, Espírito Santo, me revela isso que você revelou para Betinha também. Antes, né, eu era católica, ia para a igreja, e sempre eu tinha uma prima que chegava para mim e falava para eu não adorar as imagens. E eu não tinha esse entendimento, assim, né, como eu tenho hoje. E às vezes eu tinha uma foto de uma santinha que eu sempre beijava e adorava, sem saber, inocentemente, né, e ela sempre falava para mim, e eu já tinha ouvido de outras pessoas que falavam, olha, quando você quer falar com Deus, você tem que ir direto a Deus, porque quando você ora para os santos, quando você ora para as santas, é como se você estivesse pedindo permissão àquele santo, para chegar até Deus. Sendo que você, quando tem o Espírito Santo, você vai direto para Deus. Você não precisa pedir oração a santos, você já vai direto a Deus, porque você, quando tem o Espírito Santo, você se torna filha de Deus. Tá, mas então, um dia, essa minha prima falou pra mim assim, pega o livro, lê, não lembro agora onde é que tá, me veio agora na memória, mas ela falou, lê tal lugar que tá escrito, que fala sobre o não adorar imagens. Se alguém depois quiser colocar aqui nos comentários, pode colocar para ajudar. Mas aí fala que não devemos fazer imagens nem do que há no céu, nem do que há na terra, nem do que há debaixo da terra. Quando eu li essa passagem, aquilo abriu a minha visão, porque aquilo não vai agradar a Deus. Se você fazer imagens para você do que há no céu, ou seja, dos anjos, de Deus, de Jesus, do que há na terra, de nós mesmos, do que há debaixo da terra, os demônios, né? Então, se a gente faz esses tipos de estátuas e começa a adorar, a gente tá indo contra Deus. E quando eu li isso, aí ela foi e falou isso, eu fui uma vez, eu estava assim no quarto lendo a Bíblia, e eu falei, vou ler isso aí que ela falou. Aí, gente, parecia que caiu uma venda dos meus olhos. A partir dali, eu já não beijava mais aquela foto que eu tinha da santa, não adorava mais as imagens, porque no meu entendimento, eu não sabia, eu não tinha entendimento daquela palavra. Mas pela misericórdia de Deus, ele revelou a verdade para mim. E aquela verdade me libertou. Hoje eu não preciso pedir nada a santos, hoje eu não preciso ter uma foto, porque a palavra fala que a gente não deve fazer isso. Então, quando eu quero algo, eu vou direto ao meu Pai. Quando você tem o Espírito Santo e eu tenho o Espírito Santo, nós temos acesso direto ao nosso Pai. E o véu já foi rasgado. Antes a gente precisava pedir permissão ao sacerdócio, né? Quando a gente queria entrar a gente não poderia jamais entrar no templo. Isso foi no Antigo Testamento, mas Jesus já rasgou o véu, Jesus pagou o preço da cruz para que a gente possa ter esse acesso a Jesus, para que a gente possa ter esse acesso direto ao Pai. Porque Jesus, ele não veio criar uma religião. Jesus, ele veio quebrar todo esse engano para que a gente possa ter esse acesso livre ao nosso Pai. Então, essa foi uma verdade que foi revelada para mim. E essa verdade me libertou. Então, hoje, você que está aí me ouvindo, talvez você também está preso em algo que está travando a sua vida. Porque antes, quando eu não tinha esse acesso, quando essa verdade não me libertou, eu não orava direto. Eu dependia da fé de outras pessoas para chegar até o Pai. Eu sempre achava que a fé das outras pessoas era melhor que a minha. Por quê? Porque eu achava que eu fui ensinada assim desde pequena, eu ia para a igreja e entendia que era assim. Mas aí depois, quando você tem o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Só que você precisa pedir a Ele, você precisa
pedir, Pai, há algum engano em mim? Há alguma mentira em mim? Porque quem é o pai da mentira? É o diabo, né? Fala que quando a gente mente, quem passa a ser automaticamente o nosso pai não é mais Deus, é o diabo. Então você talvez está mentindo, tem uma mentira na sua vida, mas é porque você foi enganada desde pequena. Mas se você tem um Espírito Santo, você precisa se analisar e pedir, Espírito Santo, se há algo oculto na minha vida, algo que está amarrando a minha vida, algo que está impedindo de que a verdade seja revelada, me mostra, me revela, porque eu não quero viver uma mentira, eu não quero viver um engano. E o Espírito Santo que te ensina e te faz lembrar todas as coisas, que é o teu Consolador, ele vai lembrar e ele vai te mostrar a verdade, assim como ele fez comigo. Mas você precisa gastar esse tempo com ele, porque olha só, é o Espírito Santo que vai colocar vida nessa armadura. Porque você vê, quando Davi, ele foi enfrentar Golias, a armadura dele era espiritual. Tanto que Saul quis dar a armadura dele. Só que Davi ainda até tentou colocar a armadura dele, só que era a armadura pesada. E assim é na nossa vida, quando a gente quer usar a armadura de Deus, sem o Espírito Santo, ela se torna um peso na nossa vida. Ela não tem vida, porque nós precisamos do Espírito Santo para que essa armadura tenha vida na nossa vida, para que ela seja eficaz na nossa vida. E algo muito forte que eu li nesse livro, que me chamou muita atenção, e que hoje, agora, quando eu acordo, eu sempre falo, Senhor, eu me revisto da tua armadura, eu me revisto da verdade, do cinturão da verdade, do capacete da salvação, e todas as armaduras, todas as peças que eu vou falar, hoje eu só vou me concentrar na primeira, que é a verdade, porque sem a verdade nada se sustenta. Mas algo que eu quero que vocês tenham consciência, tome consciência na vida de vocês, que é o que eu tomei e que me fez abrir os olhos e que eu entendo hoje que eu preciso todos os dias dessa armadura. É que existe tipos de demônios que eles estão, quando você lê o versículo todo, você vai ver que, né, que eles estão nas partes celestiais. Ou seja, quando tem demônios que tá lá lutando contra anjos para que essas bênçãos não cheguem até nós. Porque você tem que entender que os demônios também foram anjos. Então eles têm muito poder. E os demônios que a gente luta aqui na Terra são demônios mais fracos, porque a gente não iria suportar lutar com esses anjos que estão no céu, que estão lutando contra os anjos, que estão impedindo que as nossas bênçãos cheguem até nós. A gente pode lembrar de Daniel, né? Quando Daniel ele fez o jejum dele de 21 dias, fala que quando ele começou a fazer esse jejum, as orações dele já foram ouvidas muito rápido. Mas devido os anjos que estavam impedindo que a bênção de Daniel chegasse até ele. Então, ou seja, nós precisamos ter esse entendimento que nós precisamos dessa armadura. Porque tem tipos de demônios que estão lutando para que bênçãos não cheguem até nós, que a gente não alcance níveis espirituais, que a gente não tenha uma intimidade com Deus. Então você tem que sair hoje dessa live com essa consciência. Eu preciso dessa armadura, porque como eu vou conseguir lutar contra esses tipos de demônio? Porque, gente, quando eu li nesse livro que existe demônios que estão lutando com anjos no céu para que a gente possa receber as nossas bênçãos, eu fiquei falando, meu Deus do céu, eu preciso dessa armadura. Eu preciso dessa armadura, porque esses demônios que a gente luta aqui são demônios fraquinhos. Os fortes estão lutando contra os anjos. Por isso que às vezes você tem bênçãos que você não está conseguindo alcançar. Você está orando, você está jejuando e você está falando, meu Deus, por que eu não consigo receber isso na minha vida?
é porque esses demônios, eles estão impedindo que essa bênção chegue até você. Mas você viu, quando aconteceu com o Daniel, ele fez aquele jejum e Deus falou, né? Eu tinha ouvido sua oração, mas devido aos demônios, né, que estavam impedindo, eu não chegava a bênção. Mas Daniel persistiu e a bênção foi alcançada. Então, talvez você está lutando, hoje você vai estar aprendendo a se revestir com essa armadura e talvez você pensa, tá, mas está demorando muito essa bênção chegar, está demorando isso aqui acontecer. Mas assim como Daniel, ele não desistiu, ele continuou orando. Então, tem bênçãos que por mais que vai demorar a chegar, você não pode desistir, porque a perseverança é uma característica do cristão que ele não pode jamais desistir. Então, hoje, você precisa sair daqui analisando, ok, a primeira arma que a gente aprendeu hoje é sobre o cinturão da verdade. Então, eu quero que hoje, quando você sair daqui, você medite. Há na minha vida alguma mentira? E eu já vi, gente, cristãos que mentem e falam, é só uma mentirinha. Não, mentira é mentira. Eu quero que você tenha consciência de quando você mente, que você tenha consciência que o seu pai não é Deus, o seu pai é o diabo, porque o pai da mentira é o diabo. Então, você às vezes fala, Betinha, você está sendo muito forte nas suas palavras, mas eu estou falando isso para despertar em você. Quando eu estava no meu trabalho, é que agora eu estou de licença, porque eu estou, né, ganhei bebê, então eu posso ficar em casa. No meu trabalho, eu fui colocada em várias situações para que eu viesse mentir. Mas todas as vezes eu falei, não, eu não vou mentir. E eu, todas as vezes, as minhas colegas chegavam para mim e falavam assim, eu nunca vi na minha vida uma pessoa tão sincera como você, tão honesta. Então, às vezes, você vai ser a única pessoa que vai ser a Bíblia que aquela pessoa vai ler. Porque aquelas pessoas que eu trabalhava naquela época, né, que agora eu tô de licença, eu posso ficar 1 ano em casa e provavelmente eu não vou mais voltar para esse trabalho. Elas são turcas, são alemães, são pessoas que não conhecem a Deus, já ouviram falar de Deus, mas não conheceram a Deus. Então, você pode ser a pessoa que elas vai ter a chance de conhecer Jesus, vai ter a chance de ler a Bíblia em você. Então, às vezes você pensa assim, se eu mentir, eu vou perder isso aqui, tá? Você pode até perder. Perder o trabalho, perder uma amizade, perder um cargo. Mas com Deus você nunca vai perder. Com Deus você sempre vai ganhar. Porque no momento que a gente tá ali e a gente fala, não, eu não vou mentir, não, eu não vou fazer isso, pra agradar a Deus, parece que você tá perdendo. Mas a paz que você sai daquele momento, a comunhão que você cria com Deus, a experiência, as pessoas olhar para você e ver o caráter de Cristo em você, não tem preço que pague isso. Então, eu acho muito forte isso. Eu quero só ver aqui que eu anotei algumas coisas e eu não quero esquecer nada, porque esse é a base de tudo, é a verdade, tá? E outra coisa que eu anotei é que você tem que saber também, né, que Jesus falou que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você tem que saber a verdade sobre quem é você para Deus. Você tem que saber também que quem é você? Quem sou eu? Quem é Deus? O que é real? O que é realmente verdade? Porque você vê que é igual, eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Quando fala assim, se o seu olho esquerdo estiver pecando, arranca ele. Se sua mão direita estiver pecando, corta ela fora. E aconteceu, teve um caso de que a pessoa realmente, ela cortou a mão. Mas não é esse sentido, não é essa a verdade. Se a pessoa ler a palavra sem o Espírito Santo, ela vai fazer isso, igual aconteceu, a pessoa foi ler, cortou a mão, porque pecou. Mas não é isso. Então, por isso que você, quando lê a palavra, você tem que ler com o Espírito.
Você chama, o Espírito está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você. Leia, fala, Espírito Santo, eu vou ler agora a palavra, me revela aquilo que o Senhor quer falar através de mim. Porque a palavra, ela mata, mas o Espírito vivifica. Então é o Espírito Santo que vai te revelar a verdade. Tem muitas pessoas sendo enganadas. E algo que o Espírito Santo falou muito forte comigo essa semana, né? Que eu tinha compartilhado com vocês no grupo sobre Josué, né? Que ele venceu muitas batalhas, né? Derrubou o muro de Jericó. E teve que eles perderam contra aquele povo de Ai. Só que por que eles perderam? Porque Acã, ele pegou pertences que Deus falou para não pegar. Só que Josué, ele era um líder que ele obedecia a Deus em tudo. Quando você lê Josué, você vê que tudo que Deus falava, Josué ordenava. Né? Josué fazia de acordo com como Deus fazia. E ele ganhava todas as batalhas. Só que nessa batalha de Ai, o povo perdeu. E aí, por causa de Acã, então por causa de Acã, todos perderam. Mesmo Josué fazendo tudo certo. E isso me chamou a atenção que, como é importante a gente ter uma liderança saudável, porque Josué, ele sabia quem ele era diante de Deus. Ele chegou para Deus e perguntou o que foi, o que aconteceu para que a gente perdesse essa batalha. Por que fomos então para essa batalha? E aí Jesus falou que foi por causa de um pecado que estava oculto. Então, qual a importância de a gente ter uma liderança saudável? Porque quando Josué, ele sabe quem ele é diante de Deus, ele vai e cobra de Deus. E aí ele consegue salvar aquele povo, e ele consegue ganhar a batalha novamente. Porque ele sabia quem ele era, porque ele era saudável diante de Deus. Agora, quantos líderes são doentes? E se você está embaixo de uma liderança que é doente, às vezes você vai e escuta aquela pessoa não tem comunhão com Deus, aquela pessoa mente, aquela pessoa rouba, é uma pessoa que não está bem com Deus. E às vezes aquilo cai sobre você. Por quê? Porque você está embaixo dessa liderança. Então, até quem a gente ouve, até quem a gente segue, até quem é o nosso pastor, o nosso líder espiritual, a gente tem que ver se essa pessoa está bem com Deus. Para que aquilo não caia sobre você. E aí, às vezes, você fala assim, ai, Betinha, mas tá, eu tenho um pastor, um líder, alguém que está em pecado, então é melhor você falar, você revelar, falar, olha, essa pessoa aqui está em pecado. De que você aceitar viver embaixo de uma liderança assim. Então eu achei isso muito forte. Porque, e você vê, porque Josué era saudável, tinha uma liderança saudável, ele conseguiu salvar todo mundo. E às vezes a gente vê, e você tem que entender algo muito forte. O que faz uma pessoa ser saudável, ser um líder com autoridade aonde ele está, não é o tanto de curtidas que ele tem no Instagram, não é o tanto de seguidores que ele tem no Instagram, não é o tanto do que as pessoas vão dizer que gostam ou não daquele líder, e sim é se aquela pessoa tem vida com Deus. Porque às vezes você vai achar uma pessoa que ela fala muito bonito, que uma pessoa, uau, aos seus olhos aquela pessoa ainda é de Deus, mas não é. Foi o que aconteceu com Saul. Saul, ele perdeu o Espírito Santo, ele tinha armadura, mas aquela armadura já não tinha mais vida, não tinha o Espírito Santo. E todos olhavam para Saul e via nele, achava que Deus ainda estava com ele. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo, ela consegue identificar se aquela pessoa tem o Espírito Santo ou não, pelos frutos. Se a pessoa, não é que a pessoa é perfeita, não é que a pessoa não vai pecar, não, todos nós temos falhas, mas é os frutos.
os frutos, e que pelos frutos nós vamos conhecer a árvore. Então, às vezes você está embaixo de uma liderança que fala que é de Deus e isso, mas observa os frutos dessa pessoa, observa os frutos dessa liderança, observa os frutos dessa pessoa dentro de casa. Você precisa observar, para que você não seja enganada. A palavra fala que nos últimos tempos, né, nos tempos finais, haverão muitas pessoas, haverão muitos enganos. Então a gente precisa do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo hoje não é uma questão de beleza. Eu tenho o Espírito Santo. Não, é uma questão de sobrevivência. É a sua salvação que está em jogo. Então, por isso que essa parte eu entendo quando o apóstolo Paulo fala. Ele começa, então tudo tem uma ordem. A Bíblia ela é muito pedagógica. Então, quando ele começa com o cinturão da verdade, é a verdade. A verdade tem que estar em tudo na sua vida. Não permita que mentira alguma não sustente a mentira de ninguém. Não sustente a mentira de esposo, de mãe, de filho, de patrão, de líder espiritual, nem sua, nem ninguém. Aonde é uma mentira, não sustente aquilo. No meu trabalho, por exemplo, Betinha, eu não poderia impedir que as minhas colegas mentissem. Olha, você quer mentir? Você minta, mas não me ponha nessa mentira. Eu tinha uma amiga que eu gosto muito dela. E ela sempre falava alguma coisa e ela falava uma mentirinha e me botava no meio. E aquilo me incomodou de uma certa forma que eu cheguei e sentei com ela. Falei, eu fiquei um pouco com receio de perder a amizade dela. E eu sentei com ela e falei, eu preciso conversar com você. Ela, Beto, o que eu fiz? Eu falei, olha, às vezes você conta umas histórias assim e você fala umas mentiras e você me coloca no meio. Não me coloca mais, porque isso vai contra a minha fé e vai contra o meu caráter. Ela falou, Beto, é só isso? Eu achei que era outra coisa. Pode deixar, eu não faço mais isso. Pronto, não perdi a amizade dela. E eu fui sincera. Eu poderia ter perdido, mas eu não poderia aceitar uma mentira. Então não aceite uma mentira na sua vida. Se a pessoa quer mentir, que ela minta, mas não use o seu nome. Não deixe as pessoas mentirem usando o seu nome. Não permita, não dê brechas para o diabo, porque o pai da mentira é o diabo. Então não aceite a mentira na sua vida. Seja radical. Quando se está relacionado à sua fé, à sua salvação, à sua comunhão com Deus, a ser liderada pelo Espírito Santo, seja radical. Se as pessoas quiserem te chamar de bitolada, você está exagerando, não. É a sua salvação. A porta é estreita. Eu não posso carregar ninguém comigo. Eu passo sozinha. Então seja radical. Hoje vamos sair daqui, vamos analisar nossa vida. Senhor Jesus, Espírito Santo, revela na nossa vida se há alguma mentira, se há algo oculto. Me mostra, Jesus, me mostra, Espírito Santo. Meu Deus, meu Pai, eu não quero viver na mentira, eu não quero viver no engano. E Ele vai te revelar como me revelou. Então é isso, gente. Então, a próxima semana nós vamos falar da próxima peça da armadura. Mas eu quero que você entenda que se você sair daqui e você não tiver isso dentro de você, que não pode haver mentira na sua vida, a armadura vai estar com brecha. Então, a armadura ela precisa estar intacta para você vencer as forças espirituais que estão lá no céu agora, lutando contra os anjos para que bênçãos não cheguem na sua vida, para que bênçãos não cheguem na minha vida, para que aquilo que Deus quer que venha acontecer na nossa vida não aconteça. Então, você é um soldado do reino de Deus. Eu também sou, mas também eu sou filha de Deus e você também é filha de Deus. Se você tem o Espírito Santo, você é filha de Deus. Então, se posicione hoje como filha de Deus e já vai caçando aí qualquer coisa que não está certo, que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Então é isso.